Fala, Digis escolhidos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tendo um dia maravilhoso. E no dia de hoje eu decidi que a gente ia falar sobre um assunto que não muitas pessoas prestam atenção, que é literalmente o envelhecimento dos Digimons. Então, muitas pessoas quando pensam em Digimon, pensam simplesmente na evolução, né? O Digimon fica muito tempo vivo, luta bastante, tem muitos desafios, ele acaba passando por evoluções. Porém, existe uma diferença, uma coisa diferente que acontece com certos Digimons, que é o envelhecimento. Certos Digimons ficam mais velhos e eles apresentam sinais deles estarem mais velhos. Então, a gente vai estar falando um pouco disso. Vambora! Então, pessoal, quando a gente fala de Digimon envelhecendo, muitas pessoas vão pensar em evolução logo de cara. Então, eu tenho um Digimon nível criança, sei lá, nível bebê, e conforme o tempo vai passando, ele vai tendo experiências diferentes, ele vai lutando com muitos Digimons diferentes, e graças a isso ele vai passando por evoluções, dependendo de onde ele vive, dependendo das lutas que ele teve, dos dados que ele absorveu no corpo dele, e etc, etc, etc. Porém, como já é de conhecimento de muitos e muitos anos atrás, em temporadas até muito antigas, a gente tem certos Digimons que apresentam sinais de envelhecimento, né? E algumas pessoas falam, nossa, mas como que simplesmente existe um Digimon que é mais velho? Como que ele ficou mais velho? Como que ele está apresentando essa aparência de mais velho? Isso faz com que ele seja mais forte? Que diferenças que isso faz nele? Então, pessoal, é justamente disso que a gente vai estar falando aqui agora. Então muitos de vocês provavelmente vão pensar, vai vir na cabeça de vocês o Gigimon. Quem é o Gigimon? Bom, Gigimon já aparece em Digimon desde o começo de Digimon, quando Digimon estava recém-nascido, né, a franquia Digimon, a gente já tinha o Digimon Gigimon, que é um Digimon de nível Mega, que aparenta ser um Digimon velho, um senhor velhinho, né, que era o líder da Cidade Arquivo nos jogos de Digimon, por exemplo. E ele é sempre muito sábio, ele sempre quer ajudar os outros e comanda os lugares como se ele fosse o mestre dos lugares, né? Bom, no caso do Gigimon, não é exatamente o assunto que a gente vai estar falando aqui agora, porque não existe um Gigimon mais novo, onde ele tem uma aparência de um Digimon mais novo. Não, ele sempre parece um senhor velhinho, que é justamente nisso que ele é baseado, num mestre, num ancião, né? Não só o Gigimon, como a Babamon também. Os dois meio que representam marido e esposa de um casal de velhinhos muito experientes, né? Mas não é desses dois que a gente vai estar falando. A gente vai estar falando de outros Digimons que, apesar de terem níveis diferentes de Digimon nível Mega, etc., eles apresentam sinais de envelhecimento. E a gente já vê isso há muitos anos, né? Então, por exemplo, em Digimon Frontier e em Digimon Cross Wars, principalmente, você vê certos Digimons que muitas vezes têm nível criança e eles apresentam marcas de envelhecimento, como barba, como estarem falando, sabe, a voz deles apresenta sinais de envelhecimento, enquanto os outros parecem Digimons dos mesmos tipos que eles, às vezes, têm ainda a voz de criança, a voz de adulto, enquanto eles têm voz de um senhor, né? E ele é visto como o ancião de um grupo de Digimons muitas vezes, né? Então, isso mostra pra gente o que, pessoal? Que mesmo entre Digimons existe o envelhecimento. E aí a gente tem algumas teorias meio diferentes sobre esse tipo de assunto. Então, em primeiro lugar, pode ser que simplesmente aquele Digimon esteja vivendo há muito tempo, simplesmente optou por não evoluir, ou não evoluiu porque não teve muitas batalhas, e se tornou um líder ancião porque ele é o mais velho de todos aqueles Digimons naquele lugar. O que faz e não faz muita lógica, porque todos eles são feitos de dados de computador. E imagino eu que um Digimon, como ele é feito de dados, ele não tenha tempo de envelhecimento. Não importa quanto tempo passasse no mundo digital, isso não era para estar influenciando esse Digimon de forma alguma, para, sei lá, ele tá parecendo um velhinho em algum tempo. Não. Mas, pessoal, ao mesmo tempo, a gente tem o fato do renascimento dos Digimons, que cita um pouquinho disso, né? Então, os Digimons eles morrem em batalhas ou não. Eles morrem também por tempo de vida. Se um Digimon tá vivo há muito tempo, ele tem uma coisa dentro deles, que inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, vídeo sobre os Digicores, né? Esse Digicore basicamente é o coração, é a alma, o espírito daquele Digimon. E quando ele luta, se ele perde esse Digicore, ele morre. Porém, se ele não lutar, ou se ele vencer todas as lutas, esse Digicore dele vai ficar intacto. Porém, de acordo com as explicações dos Digicores,
conforme o tempo vai passando, eles vão se deteriorando, como se ele fosse um metal, como se ele fosse um material qualquer, ele vai se deteriorando conforme o envelhecimento dos Digimons. E quando esse Digicore for sendo muito mais usado, ele vai chegar uma hora que ele vai parar, ele vai se destruir e esse Digimon vai morrer. Porém, né, na descrição dos Digicores e da vida e a morte dos Digimons, mesmo quando um Digimon morre numa batalha, ele pode renascer, porque tem certos Digimons que têm poder para isso, como é o caso do Anubismon, que julga a vida e a morte dos Digimons e faz com que eles renasçam, às vezes com o mesmo Digicore, só que com memórias completamente diferentes, né? E às vezes como Digimons completamente diferentes. O que acontece é que o Digicore ele vai se mantendo, mesmo após a ressurreição. Então é basicamente a mesma vida, só que com pensamentos diferentes. E daí, mais pra frente, esse Digicore vai acabar se deteriorando, quanto mais batalhas ele perder, quanto mais vezes ele for destruído, e ele vai acabar morrendo definitivamente. Quando a gente fala morrendo definitivamente, a gente fala sim, morrendo definitivamente, ele não vai mais ressuscitar. Ele vai simplesmente morrer e já era, sumiu o Digimon, morreu. 100%, ele não renasce mais, ele não volta mais a digitando. Ou seja, tudo isso, pessoal, é sim sinal de envelhecimento. Os Digimons sim envelhecem. Porém, o assunto do vídeo aqui é justamente o envelhecimento e os Digimons apresentarem sinais de envelhecimento. E aí a gente pensa assim, pô, quer dizer então que conforme esse Digicore for se deteriorando e esse Digimon for envelhecendo e o tempo de vida dele for passando, vai chegar um momento onde ele vai começar a apresentar sinais de velhice nele? Mesmo assim isso não faria sentido, porque a gente está falando apenas de uma peça de metal, de uma peça digital que está dentro dos Digimons que está se deteriorando. Isso não vai mudar em nada a aparência do Digimon. Então, em lógica, né, para fazer sentido, esse Digimon não deveria mudar em nada, nem voz, nem comportamento, nem poderes, talvez um pouco a funcionalidade, porque é literalmente como se o seu computador da sua casa estivesse ficando mais velho, né? Ele começa a funcionar pior e etc. Mas é mais ou menos assim que funciona. Então é assim que é a primeira imagem que você tem do envelhecimento do Digimon. Ele envelhece, porém a aparência dele não muda tanto. Mas daí você pergunta assim, pô, Genai, então como é que eles mudam de aparência? Por que um Digimon simplesmente passa por esse tipo de transformação? Como que você vai ver, sei lá, um Digimon nível criança que parece um Digimon velho, que tem voz de velho, se comporta como velho e guia os outros como se ele fosse um ancião? E, assim, guiar os outros como se ele fosse um ancião, pessoal, não é tanto um problema. Porque você tem um grande grupo de, sei lá, Agumons, e um desses Agumons é o mais velho, faria com que ele fosse, de certa forma, o ancião, mesmo que ele não se comportasse diferente, porque ele tem mais experiência de vida, ele tem mais vivência, mesmo que a aparência dele seja exatamente a mesma. Porém, o que a gente está falando aqui é justamente da aparência. Tem certos Digimons que mudam de aparência quando eles envelhecem, como certos Digimons aleatórios que a gente viu em certas temporadas. Líderes de grupos de outros Digimons, onde aquele Digimon em particular parecia um velho. Mas ele não era um Digimon que era para ter mudanças na sua aparência, ele simplesmente tem, né? E além disso a gente tem alguns outros Digimons muito conhecidos que passam por situações semelhantes, como é o caso do Shoutmon, né? O Shoutmon, ele tinha uma forma quando ele estava querendo se tornar o rei do mundo digital, e depois quando ele se tornou o rei do mundo digital, ele ganhou uma aparência diferente, como o Shoutmon Rei, porém ele não mudou de Digimon, ele continua sendo exatamente o mesmo Digimon. Continua funcionando exatamente da mesma forma, tem os mesmos ataques, tem as mesmas evoluções, tudo igual, porém a aparência dele ficou um pouco diferente. Então não é nenhuma variação, né? A gente não pode nem 100% considerar isso uma variação, porque ele continua sendo exatamente o mesmo Digimon, simplesmente a aparência dele mudou um pouco, mostrando um pouco mais de experiência, mostrando ele ser um pouquinho mais velho agora, é assim que a gente vai ver. E a gente tem também a Minervamon, membro dos 12 deuses do Olimpo. A Minervamon é dito que quando ela envelhece, quando ela ganha mais experiência, passa mais tempo na vida dela, ela se transforma na Mervamon. E daí você pensa, pô, mas a Mervamon é um Digimon completamente diferente. Mas ela é e não é, porque ela continua sendo a Minervamon. Porém, muda até o nome dela. Por quê? Porque ela envelheceu, né? Literalmente é isso, a Minervamon envelhece e quando ela envelhece, ela se transforma em Mervamon, faz parte do envelhecimento.
Ou seja, a primeira dedução que eu chego depois de lembrar de todas essas situações é que existem acontecimentos diferentes para Digimons diferentes graças ao envelhecimento, né? Então, no caso da Mervamon, ela simplesmente se transforma num Digimon diferente. No caso do Shoutmon, não. Ele continua sendo o mesmo Digimon, porém ele ganha uma aparência um pouco diferente. E no caso de outros Digimons, basicamente acontece a mesma coisa que o Shoutmon. Então, como eu imagino, pessoal, a minha teoria para esse tipo de coisa é o quê? Né? Que vamos supor que a gente tem um grupo de vários Digimons nível criança. Todos eles são Candlemons, né? Quem é o Candlemon? Digimon Candelabro, Digimon que é uma vela com um foguinho na cabeça. Todos eles são Candlemons, todos eles são Digimons de nível criança. Vamos supor, é um grupo de 50. E eles precisam de um líder. Esse líder vai ser o Candlemon mais experiente, o Candlemon mais velho. Quando ele é visto dessa forma, a partir do momento onde ele é visto dessa forma, a aparência dele muda. Ele ganha uma aparência um pouco diferente. Ele passa a se comportar como um ser mais velho, como se ele tivesse se transformado no ancião daquele grupo, com mais experiência, com mais vivência, para passar simplesmente a aparência de um Digimon mais experiente. Não que ele seja tanto assim, mas simplesmente para ele representar o líder. Então isso talvez seja uma coisa que acontece dentro do mundo digital como se fosse parte da programação dos Digimons. Se um Digimon passa a ser o líder, ele muitas vezes ganha até uma aparência um pouco diferente. Esse Candlemon mais velho passa a ser um Digimon completamente diferente? Não, ele é o mesmo Candlemon e muito provavelmente se ele conseguir mais experiência, ele vai evoluir da mesma forma que qualquer outro Candlemon. Porém, a aparência dele ficou de um Digimon mais velho. Ele muitas vezes ganha até uma bengala, às vezes ele fica com barba, às vezes ele fica com... se ele tiver pele, a pele dele fica toda enrugada. Você pode até falar assim, Genai, mas isso é só detalhes que eles colocam nos animes e nos mangás e tudo mais. E eu até entendo isso, porém a gente não pode deixar de teorizar que uma coisa dessa sim poderia acontecer de maneira oficial e a gente tem uma boa explicação para isso, né? E se não fosse, a gente não teria Digimons como esses que eu dei de exemplo, como o Shoutmon e a Minervamon, que passam por transformações 100% oficiais quando eles envelhecem, né? Por causa de envelhecimento, não por causa de evolução de forma nenhuma, né? E no caso da Minervamon, até sim um pouco evolução, mas porque ela envelheceu, porque ela ganhou mais experiência com a vida dela. Porque lembrem-se, a Minervamon é um Digimon de nível Mega, e a Mervamon também é um Digimon de nível Mega. Ou seja, ela passou por uma evolução de mutação, uma evolução de mesmo nível, né? Graças ao envelhecimento, né? Então é muito interessante isso. Eu queria trazer esse vídeo para vocês, pessoal, por quê? Porque é importante que vocês vejam esses detalhes e pensem sobre eles, tá? Muito importante. Vocês vão ver muitas vezes Digimons velhos por aí, né? Tirando o Digimon e a Babamon, porque eles são mesmo velhos, eles já evoluem, e quando o Digimon que chega neles já se transforma num Digimon velho, não tem nada a ver com isso. Mas outros Digimons que assumem papel de anciões, que assumem papel de líderes e que mostram sim que eles são mais velhos do que os outros, pelo menos em experiência, e eles começam então a mostrar em aparência também. Então, pessoal, é um vídeo rápido e simples, espero que vocês tenham gostado. Tudo sobre esse assunto, dúvidas, mais curiosidades, suas próprias teorias, deixem tudo aí nos comentários. Eu vou adorar estar lendo cada um dos comentários de vocês e respondendo aqueles que eu achar devido. Eu vou pedir também que, por favor, você deixe um like ou um dislike aí. Você se inscreva no canal se você for novo por aqui e compartilhe esse vídeo, leve o link desse vídeo para pessoas que você acha que vão se interessar por esse assunto. Você também pode estar clicando no sininho aí para estar recebendo notificações de vídeos novos quando eles forem postados aqui no canal. Valeu, Digi Escolhidos! Adoro muito todos vocês. Deixo um gigantesco, enorme, carinhosíssimo abraço para cada um de vocês. Muito obrigado para todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui e fui! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!